muitas das coisas que a gente não viu, não conseguia pesquisar, era emprego em Portugal. Então, muita gente incentiva a vir morar, vamos morar em Portugal, tal, venham morar em Portugal. Eles precisam de imigrantes, mas tá bom, como que eu vou me sustentar em Portugal, né? Como que eu vou... O que eu vou fazer? Vou trabalhar? Então, a ideia, na verdade, era eu trazer essa live para vocês para contar um pouquinho melhor do mercado de trabalho aqui em Portugal, porque eu não vejo ninguém falar sobre isso. E tem muita gente que chega aqui e não sabe muito bem o que fazer, tem muita coisa diferente, currículo. Então, eu convidei a Margarida Barbosa, que ela é especialista em aconselhamento de carreira na Global Partner, que é uma empresa de recrutamento e seleção, para ela conversar um pouquinho com vocês, explicar melhor como que é o mercado de trabalho aqui, como são os processos seletivos, enfim, o que é o ideal, né? E dar umas dicas para a gente ter sucesso nessa busca de emprego. Olá, Margarida. Olá. Boa noite. Olá, Camila, tudo bem? Boa noite aqui e boa tarde para quem está no Brasil. Exatamente, boa tarde aí no Brasil, sim. Tudo bem, Margarida? Você quer começar explicando um pouquinho quem você é? Contando um pouquinho, se apresentando. Ok. Bom, então, bem-vindas a todas as pessoas que nos estão a ouvir, seja em Portugal, seja no Brasil. Eu tenho muita experiência no nível do recrutamento, eu já são mais de 15 anos, e aquilo que eu gostava de deixar, a primeira mensagem que eu gostava de deixar é esta live é importante não apenas para o expatriado, portanto para o estrangeiro que vem para Portugal, mas também para o profissional português que trabalha no mercado de trabalho português e que precisa todos os dias de desenvolver estratégias para promover a sua carreira. Portanto, eu confio que esta live hoje vai dar para toda a gente. Como já referi, o meu nome é Margarida Barbosa, eu sou responsável pela área de serviços de carreira da Global Partner. A Global Partner é talvez dentro do recrutamento especializado a empresa mais antiga de Portugal. E aquilo que nós fazemos ao nível dos serviços de carreira é nós desenvolvemos uma metodologia que permite aos profissionais saber o que procurar e onde procurar. Eu acho que no fim do dia não é preciso conceitos muito elaborados para que o profissional possa efetivamente desenvolver estratégias de pesquisa de emprego e de promoção da sua carreira. Portanto, eu hoje, o meu objetivo é, sobretudo, trazer a minha experiência, a experiência prática que eu tenho, não apenas no recrutamento, mas também, por exemplo, a trabalhar profissionais muito júniores. Eu dei aulas na Universidade Nova e preparei profissionais muito júniores à beira de entrar no mercado de trabalho. Tenho trabalhado com profissionais muito séniores também e tenho trabalhado, sobretudo, com profissionais qualificados e não qualificados. E aqui, os qualificados, para mim, significa com muita experiência ou muito background académico, com a licenciatura, com o mestrado, com a pós-graduação, ou com experiência profissional de muitos anos. Portanto, eu tenho trabalhado na prática todos os perfis que me procuram e que procuram o serviço da Global Partner, ok? Certo. Vamos enquadrar o mercado de trabalho português ou queres lançar alguma pergunta? Eu só queria dar uma informaçãozinha antes, que eu acho que algumas pessoas não perceberam, e não percebem. Na verdade, eu só percebi mesmo depois que eu vim morar em Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes, que é menos do que a Grande São Paulo, comparando no Brasil. Sim. A Grande São Paulo, então, tem 12 milhões de habitantes e o Brasil tem 10 milhões de habitantes apenas, numa área que é uma extensão comparada ao estado de Pernambuco, no Brasil. Então, Portugal é muito pequeno, né? Em 4, 5 horas a gente atravessa de norte a sul o país. Sim. Então, eu acho que essa noção, como o Brasil é tão grande, e, enfim, morando no Brasil sempre, você perde, né, essa noção de que, enfim, o país aqui é muito pequeno. E, enfim, é pouca gente. Então, eu acho que isso, para a gente dar primeiro um apanhado para você entrar agora no mercado de trabalho. Pouca gente e poucas oportunidades. Exato. Se calhar vamos também fazer essa referência. É proporcional, né? Exatamente, sim. Então, Portugal efetivamente tem cerca de 10 milhões de habitantes. No ativo, Portugal é o quarto país do mundo mais envelhecido. Portanto, a nossa população é uma população muito envelhecida.
O que significa, do ponto de vista da imigração, nós precisamos de imigrantes, sobretudo novos, em idade de ter filhos. Pronto, e isto é uma informação que é importante e eu creio que na forma como os serviços de imigração lidam com cada pedido, este é um dos fatores que é tido em consideração, está bem? Ainda que não seja política formal, mas eu tenho a certeza que isto faz parte, como em outros países, por exemplo, nomeadamente a Austrália, também utilizam este requisito como sendo um requisito de aceitação ou não do visto de residência. Desses 10 milhões, cerca de 5 milhões são população ativa. Okay? E isto o que é que significa? Significa que metade de Portugal não trabalha. Certo. Ou seja, 5 milhões trabalham para sustentar os velhos ou as pessoas mais envelhecidas. Anualmente, Portugal, se nós contabilizarmos as oportunidades que o nosso Instituto Nacional de Emprego e o mercado privado, não é contabilizado no Instituto Nacional de Emprego, criam em termos de oportunidades de trabalho, nós estamos a falar, na melhor das hipóteses, cerca de 30 mil oportunidades de emprego anualmente. Certo. Para 5 milhões de pessoas no ativo. 30 mil, então são 30 mil oportunidades de emprego anuais para 5 milhões. Toda a gente. E aí aqui eu vou deixar então um outro dado importante, que é que no ano de 2019 entraram legalmente no país, foram emitidos títulos legais para 48 mil brasileiros. Então, só em 2009 tem 48 mil novos brasileiros morando em Portugal, só no ano de 2019. Isto nós só contabilizarmos, se contabilizarmos apenas os cidadãos brasileiros. Sim, só os brasileiros. Estamos a falar sim, só os brasileiros. Exatamente. São 129 mil estrangeiros no ano de 2019. Então, isso contando, na verdade, quem entrou legalmente com um título, enfim, fez todo o processo certinho. Então, são números meio... Eu fiquei um pouco chocado quando eu fiquei sabendo deles. É a primeira dose de realidade que o cidadão estrangeiro tem que ter em relação a Portugal. O mercado de trabalho em Portugal é um mercado a fazer um processo de transição. Outros países europeus do espaço Schengen, nomeadamente a União Europeia também, começaram a fazer este processo de transição talvez a partir de 2008, nomeadamente a Holanda, a Alemanha. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar da flexibilização do trabalho. Portugal ainda não fez esse caminho, está a começar a fazê-lo agora. Eu creio que esta história da pandemia e a introdução definitiva do teletrabalho, das ferramentas digitais nos processos de trabalho, vem a obrigar as organizações a fazer essa flexibilização. Mas o mercado de trabalho português é conservador, é pouco dinâmico, portanto, se nós olharmos para as oportunidades de trabalho, percebemos que ele mexe pouco, ok? Isso significa que o cidadão estrangeiro, independentemente de ser brasileiro, ser cabo-verdiano, ser britânico, ser grego, porque nós estamos aqui a falar do problema da nacionalidade, isso talvez seja uma questão, se calhar mais para a frente, vai ter que perceber que vem para um país pequeno, com poucos recursos, com pouca capacidade de criar trabalho, mas que precisa do cidadão estrangeiro. E aí fica, né, uma balança. Exatamente. O que é que eu acho que é a primeira informação que nós temos que dar ao estrangeiro? Quando vier, tem que vir preparado para aguentar um ano sem trabalho. Nada de 3 meses. Porque 3 meses, assim, são as exceções, né? 3 meses é para passear. Ok? 3 meses é para passear. Vem 3 meses, vê Portugal inteiro. Consegue ver Portugal inteiro em 3 meses. 3 meses, na nossa carteira, 3 meses de dinheiro, não vai correr bem. Está bem? Se estivermos a falar de um perfil das TIs, pode ser que corra bem. Mas se nós tivermos em consideração, e isso foi algo que nós falamos também, que o processo seletivo em Portugal é mais longo que no Brasil. Portanto, 3 meses faz parte da média de duração da tomada de decisão num processo seletivo. O que significa que se a pessoa só tiver dinheiro para 3 meses, mesmo que fique selecionada e que lhe façam uma proposta para ficar, vai ficar em apuros porque não tem dinheiro para ficar. Certo. Ok? Pronto.
O que é que eu posso dizer mais em relação ao mercado de trabalho português? Nós temos cerca de 530 mil cidadãos estrangeiros, a maior parte está em Lisboa. A primeira nacionalidade, que é efetivamente a comunidade estrangeira mais expressiva, são os brasileiros. A segunda são os cabo-verdianos e a terceira são os britânicos. Portanto, nós temos uma comunidade relativamente grande e bastante dispersa de britânicos no nosso território. Destas três nacionalidades, os brasileiros são aqueles, e nós estamos a falar, se calhar, os britânicos não é um termo de comparação, mas, por exemplo, a comunidade cabo-verdiana, do modo geral, é menos qualificada que a comunidade brasileira. Isto é importante porque os brasileiros são os cidadãos que mais recorrem aos programas de retorno voluntário. Sim. O que significa que de todas as comunidades estrangeiras, o brasileiro é aquele que tem mais insucesso na sua procura de trabalho em Portugal. Seja, enfim, pela falta de planejamento, seja por vários fatores. Ok? Mas vários fatores, até pode... É importante a gente frisar o planejamento aqui, né? Que realmente a gente precisa vir bem planejado e esperar também ter uma flexibilização maior, né? Para trabalhar, eu acho. Abranger outras áreas, enfim. Então, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho em si. Muita gente também não desconhece que o salário, né, aqui em Portugal, remuneração, como que funciona. Então, Portugal, eu não sei qual é a classificação, mas eu sei que tem um dos salários mínimos mais baixos da Europa, que são hoje são 635 euros. 35. Mas não é um salário base, mas que não é a média, não é isso que você me explicou outro dia? Não é a média. Então, o salário mínimo, que é obrigatório por lei, okay, são 635 euros. Esses 635 euros não pagam impostos. Certo. Está bem? Só fazem, ou seja, a entidade empregadora só é obrigada, a pessoa está isenta do pagamento de impostos ao Estado, porque se considera que o rendimento é muito baixo. Esse salário só se faz a contribuição da taxa única para a segurança social, que é a entidade que, no caso do desemprego, nos dá um suporte financeiro para nós podermos continuar. Okay? A partir dos 686 euros mensais, desde que a pessoa, e a partir dos 0 dependentes, o que significa que a pessoa que ganha 686 e não tem filhos começa a descontar para os impostos, está bem? Qual é a diferença entre isto e o ganho médio? O ganho médio, uma coisa é aquilo que o Estado obriga a ser pago, outra coisa é aquilo que as entidades empregadoras já pagam e consideram que é justo pagar. Isso é o ganho médio mensal base. O ganho médio mensal base em Portugal são 940 euros. Okay? Como é que... E as pessoas vão ver, eu vou dar estas expressões, se as pessoas quiserem anotar, para perceberem, porque vão ler, nós usamos várias expressões para dizer o mesmo. Ganho médio mensal pode ser remuneração base, pode ser vencimento base, pode ser salário base. É a mesma coisa. Tá bem? Realmente confunde isso. Ok. Este ganho médio mensal base não contempla, nem inclui subsídio de alimentação, que não é obrigatório por lei pagar, mas quase, eu diria, 99,9% das organizações pagam, tá bem? Já vamos falar nisso. Um subsídio de turno, quando a função exige, diuturnidades, ajudas de custo, quilómetros, enfim, outras formas financeiras. Exatamente. Nós isso chamamos a remuneração acessória, está bem? É aquela que não está contemplada no ganho médio mensal base. Qual é o ganho médio mensal contemplando tudo? Remuneração base e acessória. Em Portugal são 1.170 euros. Isso seria equivalente a um cargo do quê? Que eu acho que é importante, enfim, ter uma comparação. Eu diria que... Eu, se calhar, eu não vou nomear funções, eu vou colocar entre anos de experiência, que se calhar é mais fácil, está bem? 1.170 euros não significa necessariamente, e vai depender dos segmentos de mercado e depende das funções, mas eu não vou nomear funções, senão a gente nunca mais sai daqui. Eu diria que
se for um profissional com licenciatura e com mestrado, nos primeiros 2, 3 anos de experiência profissional, ele já ganha isto. Certo. Se estivermos a falar de alguém que não tem uma licenciatura, não tem um mestrado, não tem uma pós-graduação, eu diria que entre os 4 a 8 anos de experiência profissional já ganha Certo. isto. Também. Pronto. Agora, o que é importante aqui também saber? O que é o subsídio de alimentação? E isto é importante porque o subsídio de alimentação varia em Portugal, está bem? O subsídio de alimentação, não sendo obrigatório por lei, portanto, está convencionado, ele só é obrigatório para a função pública. Aquilo que acontece em Portugal é que o que normalmente é ditado para a função pública considera-se a regra geral que se aplica ao resto do mercado privado, está bem? Então, o nosso subsídio de alimentação são o mínimo que é pago por lei são 4,77€. 4,77€ não são tributáveis, portanto, não são sujeitos a impostos, ok? A partir dos 4,77, o diferencial entre 4,77 e o resto que é pago é sujeito a imposto, bem? Pronto. O mínimo que não está sujeito a imposto e que é pago em cartão, ou seja, uma coisa é aquilo que eu recebo diretamente na minha conta bancária, outra coisa é aquilo que me dá uma espécie de cartão. Vale alimentação. Exatamente, ao cartão oval, o mínimo não tributável são 7,63. O que significa que se vos derem, ou se derem um profissional 7,63 em cartão, isso não é mau. Significa que é uma forma que a empresa encontrou de pagar mais em subsídio de alimentação e não ter que contribuir para o Estado. Certo. E esse desconto, Margarida, tem uma porcentagem certa ou depende de quanto a pessoa ganha? Não. O subsídio de alimentação é sempre certo. Tem a ver com um percentual que incide sobre o diferencial entre os mínimos e os máximos. Mas e no salário no geral depende? No salário em geral depende. Tem um mínimo a partir Tem 0,1. É os 686, paga 0,1 de percentual de imposto. Depois o que é que acontece? E as pessoas devem procurar isto. Nós temos um artigo no nosso blog, no Construindo a Sua Carreira em Portugal, que fala sobre isto. Nós colocamos inclusive o link para as tabelas de imposto que nós temos em Portugal. Vai variar se nós estamos a trabalhar para uma entidade, somos freelancers, vai depender se nós temos filhos, se não temos filhos, quantos filhos temos. Então depende de muita coisa. E se estamos, certo. Exatamente, e se estamos nas ilhas ou no continente. Certo. Ok? Pronto. Portanto, eu sugiro que às vezes é preferível, quando receberem uma proposta, vão verificar na tabela quanto é que vai ser a vossa incidência relativamente ao imposto que vão pagar. Às vezes, e isto nós temos percebido que às vezes é preferível ficar no nível um bocadinho abaixo para compensar em termos do impacto de pagamento de imposto. Sim, com certeza. Tá bem? Em relação ao contrato de trabalho, como que funciona aqui? Porque muita gente vem, não, eu faço um trabalhinho ali, né, tiro um dinheirinho e vou levando. Como que funciona essa prática aqui? O irrelevante significa que se a pessoa, por qualquer motivo, tiver uma dificuldade, não contribuiu para a Segurança Social, não recebe nada. Portanto, quando correr mal, não tem direito a nada, ok? Então, eu vou só dar aqui, nós temos algumas variantes no tipo de contrato de trabalho, ok? Mas eu vou só dar as 4 principais. A primeira e as primeiras 2 são as mais convencionadas em Portugal. É um contrato de trabalho a termo certo. O que significa que, quando o trabalhador e a organização assinam um contrato, o empregador ou a organização diz em que dia começa e em que dia acaba. Ok? Estes contratos duram no máximo até 2 anos ou 3 renovações. Está bem? Pronto. O segundo tipo de contrato é também um dos 2 mais conhecidos e mais frequentes, é contrato de trabalho sem termo. O que significa que a pessoa vai ficar efetiva, portanto não há data de término de contrato, fica efetiva
A prática diz que ao fim de 6 meses de período experimental. Certo. Ok? Depois temos um contrato a termo incerto, que é exatamente a mesma coisa, tem exatamente o mesmo objetivo que o termo certo, mas o empregador optou por não dizer quando acaba. E este contrato dura no máximo até 4 anos. O que é que acontece nestas situações do termo certo e incerto? Tem um prazo de finalidade, que é um prazo máximo por lei, são 2 e 4 anos, respectivamente. Pode acontecer, não significa que o empregador não queira ficar com a pessoa, significa que ele, ao fim do termo certo e ao fim do termo incerto, que é os 4 e os 2 anos, ele tem que fazer um contrato novo com direitos renovados. Certo. O que significa que a pessoa, eventualmente, os direitos adquiridos vai perdê-los. Está bem? Tem que começar tudo de novo. Está bem? Pronto. Depois temos trabalho temporário, que pode ser uma solução para os imigrantes. Há muitos contratos que começam como temporários e depois cessa e o empregador faz um contrato definitivo com a pessoa. Está bem? E depois há contratos a tempo parcial, que é os part-times, que eu sei que no Brasil não é uma coisa muito frequente. É um pouquinho diferente. Pronto. O nosso part-time, o nosso horário de trabalho são 40 horas semanais para full-time e 25 horas para part-time. O que é convencionado por lei. Às vezes. Não é bem isso que acontece na prática. Certo. Ok? Mais. Esse part-time, as pessoas trabalham, só para explicar um pouquinho para quem está aqui, esse part-time as pessoas podem trabalhar, por exemplo, dia sim, dia não, só alguns dias da semana, então é uma coisa um pouco diferente, né? Enfim, poucas horas. Exatamente, é acordada com a entidade empregadora. Certo. Portanto, é acordada com o empregador. Eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho do currículo, que aqui na Europa eles têm um modelo específico, né, de currículo. Então, quem está pensando em vir morar aqui, já prepara o currículo, que ele não é igual, e explica um pouquinho, por favor. Ok, então... Em boa verdade, nós na Europa, aquilo que nós percebemos ao longo destes anos da União Europeia é que nós tínhamos e havia uma tendência para cada país ter uma forma diferente de apresentar o seu currículo. Nós sabemos que, por exemplo, o perfil do britânico é muito diferente do perfil alemão e do perfil português e do perfil espanhol. E, portanto, cada país, naturalmente, foi desenvolvendo uma apetência específica pelo seu currículo. Aquilo que foi desenvolvido dentro da União Europeia foi uma plataforma que se chama Europass, certo, que eu já tenho visto muitos expatriados, muitos estrangeiros com este modelo. Não é um modelo propriamente querido na Europa, mas é uma tentativa da União de uniformizar a forma como se passam competências e experiência profissional, ok? Eu diria que tem uma boa intenção por trás, que é uniformizar o acesso e de igualdade às oportunidades no mercado de trabalho europeu. Pronto. Seja por países do sul da Europa, seja por países do norte da Europa. Na verdade, ele também pode servir como um guia, né? Um guia, sim, exatamente. Que aquelas informações deveriam estar no seu currículo. Exatamente, sim. Ele é muito versátil. Normalmente, aquilo que eu digo aos profissionais que não sabem, ou que, não, por exemplo, não vêm fazer comigo o serviço de gestão de carreira, aquilo que eu digo normalmente aos profissionais é: usem o Europass. Se não sabem fazer um currículo, o Europass é só introduzir a informação, ele próprio vai orientando e depois nós conseguimos visualizar o resultado final, conseguimos ir vendo como é que ele vai ficar. Mas, há cerca de um mês, a própria plataforma fez-lhe um upgrade, o que significa que o próprio Europass passa a ter um perfil online. Certo. O que significa que a pessoa tem uma área de usuário onde pode colocar, nomeadamente, as suas competências, pode colocar as suas preferências de trabalho, é como se fosse uma espécie de motor de busca, e o Europass fez essa evolução. O que é que acontece? Eu posso, inclusive, pedir para ele me enviar notificações de oportunidades a nível europeu. Ótimo. Ok? Portanto, é uma vantagem. Há um currículo, está lá. Exatamente. Exatamente. Há um currículo e há, sobretudo,
uma integração ao nível das oportunidades, onde os empregadores também já podem ver quem está online, está bem? Portanto, eu acho que isso é interessante. Agora, isso não é a lógica do modelo europeu de currículo. Isso é uma tentativa da União Europeia de uniformizar. O europeu, e é interessante porque eu tive esta conversa com um profissional brasileiro não há muito tempo, o europeu não gosta que contem histórias. Certo. O europeu é muito objetivo na forma como ele quer organizar e como ele quer ler a informação que está no currículo, ok? Portanto, eu diria que o profissional estrangeiro, quando vem, deve ter obrigatório nome, e não é nome completo, é o primeiro e último nome, ou no máximo 3 nomes, está bem? A localidade não vai colocar a morada completa. Se está em Lisboa, está em Lisboa, se está no Porto, está no Porto, está bem? Um e-mail, um número de telemóvel e, eventualmente, um link para o LinkedIn, para o perfil de LinkedIn, está bem? Isto é informação pessoal. O que é que eu normalmente aconselho? Não se coloca nacionalidades, ok? Não se coloca nenhuma informação que coloca, e eu vou tentar explicar isto, porque às vezes é difícil para o profissional perceber. Nós não colocamos na mão do empregador a possibilidade de ele nos discriminar. Certo. Okay? Não vamos fornecer provas contra nós mesmos, é mais ou menos isso. Certo. Okay? Se ele não gostar de brasileiros e eu colocar lá que sou brasileira... Ele vai ser descartado. E ele nem vai ler sua experiência, e se você é um profissional competente... Se ele tiver tido, exatamente. Se ele tiver tido uma má experiência com o francês... E eu colocar lá que sou francesa, ok? Talvez ele tenha uma tendência quase instintiva para me discriminar. Sim. E isso não significa que ele tem qualquer coisa contra os franceses inteiros ou contra todos os brasileiros. Significa que ele simplesmente não gosta daquelas pessoas e, portanto, ele não sabe bem explicar porquê, mas ele vai preferir outros. Exatamente. Então, me perguntando de foto. Agora, foto se deve colocar? Pessoalmente, eu não vejo fotos. Certo. Ok? Eu não olho para as fotos, porque eu acho que a foto é muito redutora. Agora, eu sei que o mercado pede a foto. Então ponham, coloquem uma foto. Não coloquem fotos que estão de óculos de sol. Sim, uma foto a que você colocaria no LinkedIn, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Sim, ok? Em termos de informação profissional, há 2 coisas que eu gostava de deixar aqui. É uma nota para o cidadão estrangeiro. Vamos imaginar o brasileiro. Vem de um mercado de trabalho 300, 400 vezes maior que Portugal. Será? Não sei. Estou a tirar um número, talvez, não é? Estamos a falar... À volta disso, não é? Estamos a falar de um mercado de trabalho que a sua lógica, a sua dinâmica está dividida por Estados. Estados que não têm mais ou menos as mesmas regras formais da organização administrativa, financeira. Ok? Pronto. O que é que vai acontecer? Se eu for brasileira e se eu trabalhar numa empresa fenomenal no Brasil, eu vou chegar a Portugal e ninguém conhece aquela empresa. O que é que isto significa? Significa que, por muito boa vontade como recrutadora que eu tenha, eu não consigo valorizar aquela empresa da mesma forma. Sim. Então o que é importante? E isto é muito importante para o profissional estrangeiro, que eu, por exemplo, quando estou a acompanhar portugueses, nem sempre nós fazemos este tipo de modelo. O que é que o europeu quer? O europeu quer que vocês lhe digam onde é que trabalharam, qual foi a função, quanto tempo lá trabalharam, não coloquem meses, coloquem só anos, e que digam em 2 linhas o impacto, ou que valorizem em 2 linhas aquela organização. Certo. Se vocês trabalharam, se a pessoa trabalhou na maior empresa tecnológica do estado de São Paulo, a pessoa tem que refletir isso. Porquê? Porque eu, como recrutadora, se eu tiver um cliente que me diga, olha, Margarida, eu quero alguém que venha de uma das grandes tecnológicas do Brasil, ok? Está lá escrito. É uma das maiores tecnológicas, é a maior empresa tecnológica do estado de São Paulo. Aquilo já me deu a noção de escala. É bom você valorizar o que você fez. Exatamente. Pronto. Portanto, uma breve introdução, 2 linhas. Não façam destacamentos. 2 linhas. Exatamente. Que é só para eu saber
quando estou a selecionar, qual é a escala, qual é o impacto daquela empresa no Brasil, qual é o número de trabalhadores, qual é o volume de negócios. Podem escolher um ou dois requisitos que valorizem ou que deem a escala, ou se for uma empresa pequena, mas que efetivamente tem um projeto muito específico e muito interessante, também isso pode ser valorizado, está bem? Outra coisa que é importante é, não se percam em detalhes, sejam objetivos. Eu sei que às vezes há esta discussão entre a objetividade do brasileiro e do português. Sim, é um pouco diferente. Ok, pronto, a noção da objetividade é diferente, mas eu diria em 4 ou 5 bullets, em 4 ou 5 pontos, dizer quais foram as principais funções que tiveram em cada experiência profissional. Certo. Isto é um modelo, isto é a lógica europeia. O que é que o europeu também gosta? Se estiverem numa função comercial, por exemplo, volume de negócios, carteira de clientes, mencionar 3 ou 4 clientes que considerem que são relevantes. Se estiverem numa função técnica nas TIs, por exemplo, projetos consideráveis que tenham tido, aquilo que são as distinções ao nível de projetos, de execução de projetos. Se estiverem numa função, por exemplo, de comunicação e de marketing, pode ser ou clientes, ou pode ser um projeto diferenciador que tiveram. Há muita coisa que podem dizer. É importante é que valorizem aquilo que é os 5 pontos de responsabilidades core ou fundamentais que tiveram. Se nós não valorizamos isso, o europeu tem aquela tendência para... Certo. E deixar para lá e pode ser que não te escolha. Exatamente. Pronto. Eu lembro-me que eu entrevistei não há muito tempo um profissional português que me contou que esteve a viver uns anos noutro país europeu e quando a primeira vez que teve que enviar um invite para uma reunião, convocar os seus colegas que não eram portugueses, nunca ninguém lhe respondeu nem aceitou aquele convite. E passado algum tempo o chefe dele chamou e disse-lhe, olha, ninguém te vai responder esse convite. Tu não disseste no invite o que é que tu querias, o que é que esperavas alcançar e que tipo de trabalho é que os teus colegas tinham que apresentar na reunião. Portanto, isto é a lógica do currículo europeu. Certo. Digam ao que vêm, o que pretendem e como podem trazer valor para aquela organização. Se vocês não conseguem dizer isso, o europeu vai ficar um bocadinho confuso. Certo. E eu acho que também uma outra coisa que a gente tem que destacar é o inglês, né? Muita gente vem, não, qualquer coisa eu vou ali trabalhar de garçom, vou trabalhar de recepcionista, vou dar um jeitinho, enfim, me viro ali num bar, né? Mas aqui, enfim, o garçom fala inglês, a recepcionista do hotel fala inglês, fala francês, já vi falar alemão também. Então, conta pra gente qual que é a importância do inglês aqui em Portugal. O inglês, aliás, o inglês na União Europeia é a segunda língua, ok? Como já é a nível mundial, pronto. Mas em Portugal toda a gente já fala inglês. Já uns nasce praticamente outros falando. pior. Isso nós também temos, eu escrevi um artigo também para o blog Como Construir a Sua Carreira em Portugal sobre isso, sobre o inglês, e tem a ver com muitos fatores. Não se explica apenas porque Portugal tem um turismo muito desenvolvido e não tem só a ver com isso, tem a ver com o facto de nós em Portugal, por exemplo, não termos a tradição das dobragens, portanto, de ter a voz por cima, e isso começa com as crianças, portanto, as crianças muito rapidamente estão a ouvir outras línguas. Eu lembro-me, quando eu era miúda, eu via não apenas os cartoons ingleses, mas também holandeses, checoslovacos, que agora já não existe a Checoslováquia, era da antiga Checoslováquia, portanto havia muita coisa que nos preparavam em termos do ouvido, em termos da fonética, e que era interessante. Nós temos, em termos de ensino público, um ensino que é muito interessante ao nível da aprendizagem das línguas. Nós começamos a aprender línguas com, quinto ano equivale a 11, 12 anos. E é uma disciplina com avaliação obrigatória e que nós podemos escolher. O inglês é o básico. Certo. Quando nós chegamos ao nono ano, que é a transição do preparatório para o secundário, nós podemos escolher uma segunda língua e depois vamos por aí, ok?
nós na universidade, muitas universidades já fazem, por causa do programa Erasmus, já fazem aulas em inglês. Sim, são só em inglês, o programa né? Erasmus, Uhum. o programa Erasmus obriga, e eu dei aulas na Universidade Nova, eu sabia que se tivesse um aluno de Erasmus, as minhas aulas tinham que ser todas transformadas em inglês. Ok? Portanto, depois nós temos o turismo e nós temos sobretudo o português, e eu acho que só o finlandês é que tem um alcance maior. O português de Portugal, porque os sons do Brasil são um pouco diferentes, nós temos um alcance fonético muito alargado, o que significa que nós conseguimos facilmente reproduzir sons de outras línguas. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que faz com que o português fale outras línguas com alguma naturalidade. Sim, e por isso é tão valorizado aqui. Uhum. Exato. Agora, o que é que nós temos? Temos um mercado de trabalho com muitas empresas internacionais. Eu tenho feito processos de seleção onde, por exemplo, o francês é obrigatório. Sim, eu vejo bastante nas vagas também, vagas com outras línguas. Eu já fiz processos de seleção onde o processo de seleção inteiro, e a pessoa vai trabalhar em Lisboa, não vai trabalhar para fora, onde o processo de seleção inteiro é feito em inglês, e não vale a pena. Se a pessoa não consegue explicar a sua carreira, que inclui reproduzir conceitos técnicos, explicar as tais distinções de carreira, explicar o que fez, como fez e que valor pode trazer para a sua organização em inglês, que é a primeira língua, não vai passar no processo de seleção. Okay? Certo. O que é que nós consideramos aqui os níveis? Eu vou explicar muito brevemente o que são os níveis. Nós por exemplo, eu na entrevista, se me disserem que tenho um inglês avançado, para mim não me diz nada. Sim, tem uns níveis específicos. Que são os níveis da União Europeia. Então, são divididos por 3 grupos. A, B e C. A é básico, B é intermédio e C é avançado. Está bem? O B, e no caso, por exemplo, do cidadão brasileiro não se aplica, mas, por exemplo, o B1, que é o intermédio mais baixo, é o mínimo obrigatório para se pedir um visto de residência em qualquer um dos países da União Europeia. Está bem? Portanto, a pessoa que venha a falar um português ao nível de um A1 ou até de um A2, não lhe vai ser permitido o visto de residência. Está bem? Ora, o que é que nós consideramos que é a língua de trabalho ou um nível minimamente aceitável para se poder começar a trabalhar em inglês? É o B2. Certo. Portanto, é o intermédio alto. Está bem? E não é em todos os processos de seleção, porque há organizações que vão exigir o C1. Dependendo, se, por exemplo, se eu precisar só de escrever e-mails, fazer alguns relatórios escritos, interagir pontualmente com alguns colegas de trabalho que estão noutro país, o B2 serve. Se eu precisar de ser responsável por reuniões de trabalho, conduzir equipas, gerir equipas, o B2 não vai servir. Tem que ser o C1 ou o C2. Está bem? No blog, no Construir a Sua Carreira em Portugal, há também um documento que mostra o que é o A1, o A2, o B1, o B2 e o que é expectável que a pessoa saiba fazer com cada nível. Está bem? Pronto. Procurem esse documento, que isso é importante. Agora, por exemplo, eu sou C2 e eu já conduzi não apenas processos de gestão de carreira em inglês, para profissionais que só falavam inglês, mas eu também já fiz processos de seleção em inglês, nomeadamente ao nível da Global Partner, para Bruxelas, que nem sequer candidatos portugueses teve, ok? E o que era expectável que eu conseguisse fazer, e isso vai ser expectável para qualquer profissional, que eu apresentasse candidatos, que justificasse porque é que tinha selecionado, fizesse um relatório de personalidade e de experiência e competências de cada um, escrito, e que depois fosse defender não apenas o seu relatório profissional, mas a realização do seu assessment de personalidade. Ok? E estamos a falar de fazê-lo com profissionais que só falam inglês. Portanto, eu tenho que conseguir passar essa mensagem e explicar do ponto de vista técnico quem eram aquelas pessoas. Agora, o brasileiro que vem e fala um inglês fraco e que saiba que não consegue fazer um processo de seleção em inglês, tem que melhorar o inglês, não há outra hipótese. Não tem que necessariamente fazê-lo no Brasil, pode fazê-lo aqui em Portugal, mas vai ter que estudar, vai ter que fazer
esse pushing da sua carreira. E, Margarida, todas as maiores dúvidas, né, que eu recebi aqui foi assim, a área tal é boa, a área não sei o que é boa, a área não é boa. Então, vamos fazer, não vai dar pra gente falar de cada área especificamente, que foram realmente muitas. Então, vamos dizer quais são as áreas que Portugal precisa, né, de profissionais. E também eu queria deixar, enfim, as áreas que Portugal é aberta para os profissionais brasileiros também. Ok. Então, TIs, Sim. Uhum. ok? É provavelmente o segmento que mais está aberto a profissionais estrangeiros. Certo. Se nós estivermos a falar de um Java Developer, se estivermos a falar de um SAP FI, é os que vierem. Está bem? Mas mesmo assim é esse, eu digo, não venham com dinheiro para 3 meses. Às vezes os processos não. Ok? Pronto. Mais, a construção civil, que é as engenharias civis. Portugal tem falta de engenheiros mecânicos e de engenheiros civis com experiência. Pode ser interessante para estas pessoas, está bem? Se tiverem, por exemplo, a experiência internacional ao nível da engenharia civil, isso valoriza. É algo que Portugal procura, porque há muita empresa de construção civil portuguesa que tem obras e que tem interesses lá fora noutros países, está bem? Pronto, pode ser interessante. Depois, tudo aquilo que tem a ver com as áreas de indústria. Profissionais com determinado tipo de certificações, certo. Com experiência em produção. Mas é alguma coisa também mais operacional? Uma mão de obra operacional? Tá. Sim. Eu diria que é mais operacional ao nível da produção. E em algum tipo de indústria, por exemplo, indústria química, indústria ligada mais ao desenvolvimento de materiais, pode ser interessante, está bem? E nós sabemos que no Brasil existem estas pessoas e isso pode ser interessante. Eu diria que talvez estes são aqueles que efetivamente, aqueles segmentos que Portugal tem muita dificuldade em formar todos os anos novos profissionais e que precisa deste acréscimo de profissionais. Certo. E vamos falar de um assunto bem sensível, vamos dizer assim, porque muita gente me procura, mas eu, enfim, estou procurando emprego, não encontro, fui para uma entrevista, tenho dupla cidadania, não ajuda, né? O mercado de trabalho português é preconceituoso? Todos são. Se eu for para o Brasil, com certeza vai haver discriminação por eu ser portuguesa. Não tenho a mínima dúvida. A questão aqui é, há preconceito, não é um preconceito enraizado nas entidades públicas e formais. É importante as pessoas perceberem isso. Não há uma cultura de discriminação em relação ao estrangeiro. O português gosta do estrangeiro. O que há é uma espécie de desconfiança em relação àquilo que nós não conhecemos. Ok? Isto o que é que significa? Quando nós vamos para um processo de seleção, cabe-nos a nós, estrangeiros, chegar e dizer ao nosso futuro empregador que não há problema nenhum em ele desconfiar. Se ele não conhece as empresas onde nós trabalhamos, nós explicamos-lhe qual é a relevância das empresas. Se ele desconfiar relativamente ao facto de nós estarmos legais ou não legais, nós explicamos-lhe que estamos legais e que até temos dupla cidadania, embora não tenhamos a nacionalidade no currículo. É só o segundo passo. Ok? Portanto, cabe-nos a nós, como expatriado ou como estrangeiro, que chega a um país novo, assegurar à nossa organização e ao nosso empregador que não há receio algum. Agora, aquilo que eu digo sempre é a integração é a solução. Não se fechem nas vossas comunidades. Não vale a pena. Não vai ser nada de bom. Eu gostava só de deixar aqui este exemplo, porque é importante para se perceber. Os cidadãos europeus que fizeram os atentados em Espanha, em França, nos últimos anos, em Inglaterra, estamos a falar de miúdos de segunda geração, e Portugal também, segunda geração, filhos de muçulmanos, certo? Quem é o perfil deste tipo de terrorista? Estamos a falar de miúdos que tiveram muita dificuldade em fazer a sua integração na sociedade onde viveram.
Eles não se identificavam já com o seu país de origem e eles nunca se identificaram nem nunca foram muito bem aceitos no seu país de destino, onde provavelmente até já nasceram. E é importante que o estrangeiro, quando vem, se integre na cultura para onde vai. Não vale a pena ficar fechado sobre si próprio. Tem que fazer adaptação, tem que tentar interagir com a cultura, fazer as mesmas coisas, enfim. Já falei bastante sobre isso aqui também, que é muito importante essa parte da adaptação. Exatamente, porque o que pode acontecer é, nós vamos, temos alguma dificuldade de fazer a integração, mas nós estamos a trabalhar e precisamos ganhar a vida. Os nossos filhos não são todos iguais. Pode acontecer que um ou outro vá desenvolvendo uma espécie de ódio relativamente ao país onde nasceu. E isto foi aquilo que aconteceu com estes jovens, especialmente os de França, que se percebeu claramente que eram miúdos profundamente desenraizados, quer do país onde tinham vindo, quer do país onde estavam. Portanto, a integração, seja nossa, seja dos nossos filhos, é fundamental, tá bem? Até para o processo ser mais... Sim, lógico. E depois, o empregador que é preconceituoso, nós também não queremos lá trabalhar. Verdade. Tem muita gente perguntando aqui nos comentários sobre a equivalência dos diplomas. A gente tem muito pouco tempo, eu acho que é um assunto um pouco complexo, mas... É possível fazer, mas é um processo relativamente complexo. E eu só queria, na verdade, que você desse uma apanhadinha sobre a equivalência. Eu sei que tem algumas profissões que, na verdade, exigem, né, que se tenha um certificado aqui, né, enfim, igual advogados, médicos, isso é necessário, mas nas outras profissões no geral, como que isso se comporta? Quais são aquelas que normalmente é preciso, todas aquelas que tiverem uma ordem, deve ser equivalência. Advogados, psicólogos, médicos, engenheiros, portanto, o engenheiro civil que eu falei há pouco, ele se calhar não vai precisar logo de fazer essa integração e equivalência, mas é importante que ele faça e que peça, por exemplo, a adesão à ordem portuguesa, à ordem do Eu sei que algumas têm até acordo com o Brasil, enfim, que fica um pouco mais fácil. Exatamente. Portugal tem, em termos de acordos bilaterais, alguma preferência com o Brasil. Portanto, o processo, e eu queria só deixar esta nota, em 2019 foram pedidos, e isto é importante para as pessoas perceberem que há uma abertura, foram pedidos cerca de 70 mil pedidos de nacionalidade, 68 mil foram aceitos, está bem? A grande maioria é aceite, e este processo de equivalência, ainda que seja um pouco moroso e complexo, é chato, vai-se ter que gastar algum dinheiro, mas é importante, mas não dá trabalho. Não garante trabalho, é importante as pessoas saberem isso. Aqueles que nos obrigam a fazer esse processo, porque nós vamos ter que pertencer a uma determinada ordem profissional, não há volta a dar. Aqueles que querem fazer equivalência, a achar que isso lhes vai facilitar a integração no mercado de trabalho, não é verdade. Então, na verdade, não faz diferença na hora da pessoa te contratar se você tem a equivalência no diploma ou não. Certo? Não. Até porque muitos dos recrutadores portugueses já sabem quais são as melhores faculdades brasileiras. Sim. Com certeza. Portanto, eu quando estou a fazer essa triagem também já estou a olhar para a Universidade Brasileira, está bem? Portanto, esse é um trabalho que nós aqui também já estamos a fazer, porque temos que nos adaptar a pessoas que vêm de outros países. Portanto, a equivalência pode ser interessante, mas não facilita. Certo. A integração no mercado de trabalho. Enfim, tem muitas outras dúvidas ainda, mas o nosso tempo é muito curto. E, na verdade, também queria comunicar que eu conversei com a Margarida antes e a gente, durante essa semana, a gente vai fazer um giveaway, né, que se chama aqui, que é, na verdade, um sorteio para quem já mora aqui em Portugal, para ter um aconselhamento de carreira com ela. Você quer explicar rapidinho sobre esse, o que a pessoa pode... Sim, nós obviamente vamos dar mais informações, mas nós vamos oferecer um programa de recolocação em Portugal, que contempla 12 sessões, tem acompanhamento até 1 ano, tem incluído todos os assessments de personalidade que nós usamos para ajudar a pessoa a definir-se profissionalmente. Então, nós vamos oferecer, eu não sei se existe essa expressão no Brasil, mas nós aqui em Portugal dizemos, estamos verdadeiramente uns mãos largas. Portanto, vamos oferecer um programa completo. Sim, não existe, mas é bom que as pessoas já ficam sabendo. Então, uma pessoa
Um processo completo. E que completo, ok? Com acompanhamento até 1 ano, porque nós acreditamos que o nosso programa mais extenso para profissionais internacionais, nós acreditamos que esta pessoa tem que ter acompanhamento até 1 ano, porque ela não vai encontrar trabalho muito rapidamente, então ela precisa de que nós andemos com ela muitas vezes de mão dada para ajudar a sobreviver a este processo, que é chato e é sofrido, mas é necessário. Com certeza. Bom, a Margarida, quem sabe ela volta para conversar com a gente, né, de novo, sobre algum outro assunto, porque realmente foram muitos e não dá para a gente abordar todos aqui. Queria agradecer a todos que participaram, a live vai ficar gravada. Os contatos da Margarida, enfim, estão lá no nosso feed, já estão lá marcados. Também vai ter essa semana o post do giveaway, que eu vou compartilhar, lógico. E, enfim, em breve vai ter mais conteúdo no blog, o www.quesejaportugal. Tem também o blog da Margarida, Construa Sua Carreira em Portugal. Então, tem muito conteúdo, é só estudar, né? Pesquisar, planejar, certo? E muita paciência, muita perseverança. Que é muito importante, muita paciência e persistência, né, também. Que é importante. Sem dúvida. Então, obrigada, Margarida, pelo seu tempo. E com certeza a gente... Até uma próxima. Vamos ter outras oportunidades. Que o assunto aqui não falta, certo? Dá para o resto do ano. Dá, esse restinho de ano que faltou. Obrigada, Margarida. Uma boa noite. Obrigada. E uma ótima semana. Obrigada igualmente. Tchau, pessoal. Obrigada por estarem aqui.